a Strachan pode dizer até melhor para a gente, né? Surgiu, do ponto de vista de técnica cirúrgica, né? Além das recomendações lá da preservação do nervo, né? Com o Dr. Walsh, que já são um pouco mais antigas, mas veio aí talvez para melhorar ainda mais essa preservação, facilitar, favorecer isso daí, o aparecimento do robô, que obviamente, eu não tenho dúvida nenhuma que aqueles que têm a oportunidade de utilizar essa plataforma têm uma experiência muito boa em termos de resultados oncológicos e em termos de resultados funcionais, né? Permite aí uma visualização melhor, os movimentos, a capacidade de você fazer, né, a dissecção ali da artéria, do nervo, e poder preservar com os resultados mais funcionais melhores. Não tenho dúvida nenhuma que tem algum impacto também nos nossos pacientes. E isso soma também, né? Isso daí vem somar junto com todas aquelas outras questões para que a gente tenha resultados e trate melhor nos pacientes. Então, a gente está fazendo screening em quem precisa, tratando somente quem precisa, tratando melhor quem precisa, né? E aí, aqui, a gente ainda está fazendo diagnósticos de forma melhor, mais precisa, né? Um outro ponto importante aqui, talvez, isso aqui eu coloquei depois, mas deveria talvez vir antes, né? A gente está fazendo diagnósticos mais precisos, né? Com o advento aí, com a evolução da ressonância, né? Que a gente consegue ver, né? Aqui é só a descrição do PIRADS, né? Que acho que a maioria de vocês conhece, que mostra aqui lesões da próstata. Aqui é uma próstata normal, isso aqui é o T2, né? Uma próstata normal, uma próstata com PIRADS 8, ou seja, quase nada de alterado. Aqui já um PIRADS 3, com uma área de hipossinal em T2 aqui, mas sem grandes alterações na difusão. Aqui sim, um PIRADS 4 com uma área bastante de hipossinal aqui na zona anterior e brilhando bastante na difusão e no mapa ADC aqui bastante escura, né? E aqui o PIRADS 5, que na verdade é a mesma coisa que o 4, só que com um tamanho maior ou estendendo para a cápsula, né? Aqui está invertida, né? Claramente eles inverteram a imagem, mas é o PIRADS 5 aqui e na difusão uma área bem evidente aqui. Então, com o advento, com essa evolução da ressonância, que a gente consegue visualizar melhor, fazer uma biópsia melhor, né? Localizar bem o tumor, fazer uma boa biópsia, ter um melhor diagnóstico, também favorecendo, né, a nossa cirurgia, o nosso tratamento, porque você consegue preservar ou não o nervo, né, a depender do que a gente encontra aqui nessa ressonância. Então, uma área dessa, talvez a preservação aqui não seja a melhor opção. Nesse de cima aqui, talvez uma boa preservação e talvez seja a primeira opção nesse paciente. Você consegue melhorar os resultados, não só oncológicos, mas funcionais, né? E só lembrando que a sensibilidade e o valor preditivo negativo da ressonância, esse aqui é o resultado do PROMISE Trial, né? Ele é maior, né, na ressonância, na biópsia com fusão, do que na biópsia simples, né? Então aqui você vê a sensibilidade do teste num e no outro, e o valor preditivo negativo num e no outro, né? Ressonância, biópsia com ressonância, biópsia sem ressonância. Isso tudo para, claro, doença clinicamente significativa, Gleason 3+4. E é isso, a gente ainda leva ao seguinte ponto, né? A gente deixa de fazer diagnóstico, a gente aumenta a chance de fazer diagnóstico de uma doença 3+4 e diminui o risco de fazer diagnóstico de uma doença 3+3, um Gleason 3+3, que é aquela doença que a gente não quer fazer diagnóstico. Isso aqui é só o resultado do Precision Trial, mostrando que nos PIRADS 3, 4 e 5, a porcentagem de doença clinicamente significativa que a gente acha, né? 12, de 60% e 83%. Então, com tudo isso daqui, a gente pode dizer que a ressonância serve para a gente aumentar a detecção de câncer de próstata de alto risco, reduzir a detecção de câncer de próstata de baixo risco, e ele ainda mostra tumores anteriores, que seriam o lobo na pele de cordeiro, né? Quer dizer, você não conseguia fazer o diagnóstico com a biópsia convencional, né? Sem a fusão, e finalmente isso tudo culmina, né? A melhora da nossa biópsia, do nosso diagnóstico, da técnica operatória. Estamos colocando mais pacientes em segmento ativo. Tem a questão de fazer o screening nas pessoas que importam realmente, né? E mostramos isso, que fazer o screening naqueles pacientes que têm sobrevida longa vale a pena. É que em 2017, a mesma entidade, o US Preventive Services Task Force, ela mudou a recomendação do screening de próstata, que antes eles recomendavam contra, né? Para pacientes de 55 e 69 anos, eles recomendam
eles têm um grau de recomendação C, que basicamente converse com o seu médico. Não somos contra, não somos a favor, mas é importante conversar porque talvez você se beneficie dele, né? Para pacientes acima de 70 anos, definitivamente eles são contra, baseados nos estudos. Então, assim, a gente foi mudando ao longo dos anos, né? Depois daquela porrada que nós levamos de falar, não deve fazer screening, talvez não deva nem tratar câncer de próstata, já mostrando que a gente estava errado, a gente estava tratando todo mundo de forma totalmente aleatória, né? Para um tratamento, para uma medicina, para uma urologia, que hoje em dia fala de urologia de precisão, né? Que os urologistas falam muito. A gente está fazendo quase que isso de uma forma muito mais grosseira, claro, mas escolhendo o paciente certo, com a idade certa, o tratamento correto, ou pelo menos o mais correto, atual, para os nossos pacientes, e com isso mudando a mentalidade dos clínicos e dos epidemiologistas e tratando, obviamente, melhor os nossos pacientes. Então, esse é o contexto que nós temos para tratar câncer de próstata. Com tudo isso que eu falei, obviamente, já deu para perceber que, apesar de a gente ter melhorado, a gente não pode parar por aí, né? Quer dizer, a prostatectomia radical, a radioterapia, eles são bons tratamentos, são importantes, é o que a gente mais faz, mas ainda tem seus efeitos colaterais, a gente não cura todo mundo, a gente supertrata ainda algumas pessoas, né? Então, a gente tem que melhorar. Então, é daí que surge a busca pelo tratamento menos invasivo, com menos efeitos colaterais. O tratamento focal e especial, o HIFU, ele aparece nesse quadro, né? Então, tudo que eu falar a partir de agora, na verdade, varia de como você enxerga esse copo de água. Ele pode estar meio vazio ou ele pode estar meio cheio. Eu, particularmente, acho que ele está meio cheio. Tem gente que vai falar que ele está meio vazio, tá? E não é porque eu fui proctor do HIFU, não é porque o HIFU está lá no hospital, é porque simplesmente eu acredito que realmente o câncer de próstata precisa ser melhor tratado, ele falta ainda alguma coisa para preencher uma lacuna, um espaço de pacientes ali, que a gente acaba super tratando com a cirurgia. Então, falando sobre terapias ablativas rapidamente, tem diversas terapias ablativas, né? Tem o HIFU, a bracterapia pode ser utilizada como terapia ablativa, crioterapia, terapia fotodinâmica, tem laser, enfim. Tem uma infinidade de formas de energia que você pode utilizar para fazer uma terapia ablativa e terapia focal na próstata. De longe, né, as mais utilizadas, a mais utilizada é o HIFU, né, na literatura e no mundo. Na sequência vem a crioterapia e depois o resto a gente tem com menos frequência e menos pacientes tratados, tá? Então é por isso que o HIFU a gente acabou tendo no hospital, é por isso que ele chegou no Brasil, é por isso que ele está se espalhando pelo mundo, né? Em diversas diferenças entre todos eles, né, entre a crio, HIFU, bracterapia, terapia fotodinâmica, mas basicamente, o que é o mais importante aqui, né? Primeiro que o HIFU ele é o único que ele é transretal, todos os outros são transperineais, então você tem que fazer algum tipo de furo, o que não deixa de ser mais invasivo, né? A bracterapia tem o problema de se usar ou não, se poder fazer retratamento ou não, todos os outros você pode retratar o paciente com o HIFU. E as limitações, acho que a grande questão da limitação do HIFU é o tumor de zona anterior da próstata, porque por uma questão física, ele tem uma dificuldade de atingir a zona anterior da próstata, principalmente se for um tumor uma próstata muito grande, né? A bracterapia tem problemas com lisura, próstata muito grande também, radioterapia RTU prévia, porque altera a forma da próstata, e no caso da terapia fotodinâmica, a anticoagulação é um problema, no HIFU não. Então, falando um pouquinho sobre o HIFU, agora vamos para aquilo que a gente veio conversar mesmo, né? Mas tudo isso é importante para a gente chegar nele, entender o porquê que a gente está falando sobre ele, por que ele é importante no meu modo de ver. O HIFU nada mais né? É um acrônimo para High Intensity Focused Ultrasound, né? Um ultrassom focado de alta intensidade, nada mais, ele vai focar uma onda de ultrassom e ferver a próstata literalmente. Tem 3 máquinas basicamente no mundo hoje em dia, né? O Sonablate, que é uma máquina americana, existe uma no Brasil apenas, mas pouco utilizada. O Ablatherm, que é a primeira versão do HIFU da EDAP, que é uma empresa francesa. Nós temos 1 ou 2 máquinas no Brasil, depois o pessoal da Strategy pode me confirmar ou corrigir. E o Focal One,
que é a última versão, seria o top de linha do equipamento, com a grande, né, qualidade de, primeiro, ter um braço robótico, né, de aplicação do rifle, e, além disso, fazer a fusão da imagem e o controle todo com o software automatizado. Se não me engano, são 6 equipamentos, 5 ou 6 equipamentos, depois também eles podem me corrigir o que a gente tem aqui no Brasil. Como é que ele funciona? Vai ter um probe que é introduzido por via transretal. Esse probe tem uma área que ele vai ter uma zona que emite as ondas de ultrassom, que vão convergir para um ponto focal, e também tem um probe de ultrassom comum, que é um ultrassom de imagem que não é de alta intensidade, e que faz a imagem ao mesmo tempo que você está tratando a próstata. Ele emite um ultrassom de alta frequência, ele acaba gerando um ponto focal, que é mais ou menos o tamanho de um grão de arroz, para falar em português, claro, né? Ele tem mais ou menos 0,9, se não me engano, por 12 milímetros, e ele chega a 96 graus Celsius, esse ponto focal. Ele ferve a próstata, né? Ele tem, então, um efeito térmico, com necrose de coagulação, um efeito mecânico, que gera bolhas e microbolhas, então tem um colapso ali daquele tecido, e isso você consegue, então, matar as células daquela região. E com o software que remonta, né, que faz a imagem da próstata, e você consegue delimitar a área de tratamento, você consegue fazer uma terapia de glândula toda ou uma terapia focal e poupar tecido vizinho, se você assim desejar. Isso daqui é uma coisa bastante interessante, porque o tratamento com o rifle parece que, apesar de não ter publicação na literatura, mas a gente está vendo lá no hospital que depende um pouco também da mão do cirurgião. Bom, existem diversas indicações para você fazer terapia de tratamento com rifle, né? Mas basicamente você pode fazer a primeira linha de tratamento de câncer de próstata com ele, você pode fazer salvamento pós um primeiro tratamento com rifle, você pode fazer um tratamento pós-recidiva de radioterapia nesse paciente, isso tem bastante coisa na literatura. Tem alguns casos de salvamento pós-recidiva na loja da próstata, pós-prostatectomia radical, isso é bastante controverso, eu nunca vi, e é bem pouco que tem na literatura, mas tem gente que faz. E os principais candidatos para esses pacientes, para esse tipo de tratamento, na verdade, são os pacientes com doença de baixo risco ou risco intermediário, e com próstatas, os ideais seriam aqueles com próstatas pequenas e sem tumor de zona anterior ou apical, ou anterior por causa da dificuldade de acessar com o rifle, e apical pelo risco de incontinência, que existe também com o rifle, tá? Então isso aqui é só uma imagem, porque é uma publicação do Montsouris, que é um hospital francês que tem uma publicação grande aí de pacientes com rifle, e o que eles acham que como que eles acham que deve ser tratado o paciente de acordo com a zona do tumor e fazer um tratamento focal, né? A terapia à la carte, que eles chamam, né? Isso é uma opinião deles, não reflete necessariamente a opinião de todos nós. Você pode tratar o paciente fazendo o tratamento da glândula toda, né? Então você tem aqui uma imagem de ultrassom da próstata, você desenha a próstata e faz o tratamento da glândula inteira. Essa aqui é a sombra que fica pela sonda, né, dentro da uretra. Obviamente a gente não faz assim, tá? Então aqui é o probe, você tem um balão que fica insuflado no reto do paciente, aqui é a parede do reto, e você tem a próstata visível no ultrassom. E você desenha a área que você vai tratar. Normalmente a gente faz o tratamento em duas partes, uma hemiglândula direita e uma hemiglândula esquerda, faz uma e depois faz a outra, tá? Do ápice para a base. A gente nunca faz inteira assim esse tratamento com glândula toda, mas aqui está só desenhado só para ilustrar mais ou menos a forma de tratamento. E aí vocês têm diversas outras formas de fazer o tratamento. Aí você tem diversas formas de fazer o tratamento focal, né? Você pode tratar a hemiglândula mais um pedacinho aqui, estendendo para o lado contralateral. Você pode tratar o tumor, lesão índice, e deixar um tumor não insignificante. Enfim, aí existem diversas opções que fica a critério do cirurgião em conversa com o seu paciente para tratamento da próstata. Todas elas são consideradas focais e a gente não tem ainda uma padronização no mundo, pelo menos, do que é focal, o que é glândula toda tem, mas o que é focal, ultrafocal, hemiglândula, enfim, qualquer coisa que não seja glândula toda hoje em dia é considerado focal.
Vou falar rapidamente sobre glândula toda, né? Eu estava falando glândula toda, porque, afinal de contas, o HIFU, ele ainda pode ser utilizado para isso, e no final das contas foi o que começou e tem bastante resultado, e alguns resultados interessantes. Então, basicamente, eu vou pegar aqui os trabalhos principais para apresentar para vocês e os resultados desses trabalhos. O primeiro trabalho que eu queria conversar, de glândula toda, são dois, basicamente, tá? É do Dr. Cruzet, o francês. Ele tem 1.000 pacientes publicados, né? Com um segmento aí médio de 6,7 anos, quase 7 anos, mas com um segmento máximo aí de 17 anos já. Então, ele tem um segmento que não é longo, não é o que a gente gosta em câncer de próstata, mas já não é também um segmento tão curto assim, né? E ele tem aqui de interessante que eu gostaria de mostrar para vocês e apontar, é que a gente tem aqui de pacientes tratados, a maior parte deles de pacientes de risco intermediário e alto risco. Então, não são pacientes de tumor bonzinho, não, são pacientes que têm doença que precisavam ser tratados. Então, quando esses pacientes foram tratados, eles tinham doenças mais graves, né? 1.000 pacientes, um número bastante grande, o segmento aqui, como eu falei, médio para longo, e vejam só a sobrevida livre de retratamento em 8 anos, né, de acordo com os grupos de risco, 68%, 53% e 38%. E a sobrevida livre de metástase, câncer específico e sobrevida global em 10 anos, 94%, 97% e 80% respectivamente. Se a gente for levar em consideração que esses pacientes aqui não tinham tumores tão bonzinhos assim, são resultados bastante razoáveis, né? A gente não pode desprezar completamente. Claro, falar, poxa, 68%, 53%, 38% de retratamento, quer dizer, livre de retratamento, não são números de prostatectomia radical, não são números de radioterapia, talvez não sejam, né? Porém, né, nós temos que lembrar que é um tratamento que a gente faz com anestesia, faz com anestesia geral ou RAC. O paciente vai embora no mesmo dia, não tem nenhuma incisão, ele trabalha no dia seguinte, eventualmente fica com uma sonda, né? Se não fizer RTU, se fizer RTU pode tirar até a sonda no dia seguinte. Enfim, então, eu não sei, é aquela questão do copo, né? Tá meio cheio, tá meio vazio. Enfim, de complicações. A mais temida complicação do HIFU, principalmente em glândula toda, é a fístula reto-uretral, né? E ele teve 0,4% de fístulas, todas depois do segundo HIFU. Tem uma certa obstrução infravesical, ou seja, com necessidade, às vezes, de RTU, 12%, mas que normalmente não é nada de muito grave, implica em fazer uma RTU, eventualmente passar uma sonda, mas não é uma complicação tão absurda. A incontinência, né, grau 2 ou grau 3, ou seja, está usando forro ou fralda, 3%, e a impotência aconteceu em 44% dos pacientes, e aqui talvez seja o grande problema do tratamento de glândula toda, né? Quer dizer, a impotência, ela se aproxima muito da cirurgia nesses pacientes. Então, já que você vai fazer o tratamento de glândula toda, por que não fazer já logo a cirurgia? Enfim, tem algumas... Você pode olhar para um lado, olhar para o outro e tomar a sua decisão, mas não é desprezível os seus resultados. O outro trabalho que a gente tem comentado, o Tschurhoff é um alemão, tem 700 pacientes publicados, um segmento médio um pouquinho menor, de 5 anos, um segmento máximo também de 17 anos. Veja a sobrevida livre de retratamento. Também é muito importante, né? A maioria absoluta dos pacientes de riscos intermediário e alto. Tá? Sobrevida livre de retratamento em 10 anos, 98%, 72%, 68%. Sobrevida livre de câncer específico, 99%. Sobrevida livre de metástase, 10 anos, 95%. Ou seja, são pacientes que tinham doença grave, mesmo assim estão bem, estão vivos, sem metástase, sem o livre de câncer, né? Tem os mesmos problemas que o Dr. Cruzet já tinha publicado, né? Fístula aqui um pouco mais alta no começo, foi caindo ao longo dos anos, precisando de algum tipo de intervenção por causa de obstrução infravesical e um pouquinho de incontinência, realmente, com uma queda ao longo dos anos. Então, mostrando que é um tratamento que tem alguns efeitos colaterais, mas bem discretos em termos de incontinência, né? Principalmente incontinência com mais de 3 meses baixa. Fístula não dá 1%, essa seria a grande medo, né? Isso aqui é bastante razoável, não é nada não vejo grandes problemas em ter que passar uma sonda ou fazer uma RTU num paciente que fez o HIFU. E aí, assim, ele publica, termina esse trabalho que ele publicou, dizendo que nenhuma outra terapia para câncer de próstata, além da prostatectomia radical, apresenta resultados de longo prazo com resultados oncológicos similares.
né? E ele mostra, né? Que são publicações da Mayo Clinic e dele, né? Com sobrevida a câncer específico em 10 anos e sobrevida livre de metástase, prostatectomia versus HIFU, veja só, por grupo de risco muito semelhantes, né? Entre os duas. Claro, isso daqui são comparações que não devem ser feitas, é uma liberdade científica, se é que a gente pode falar isso, mas é muito parecido realmente. E aí ele termina falando, do está publicado, né, que os dados que ele apresenta com 10 anos garantem a possibilidade do fechamento da fase investigacional do HIFU. Isso foi publicado no Journal of Urology em 2013. Ou seja, são 7 anos, já se passaram. Lógico que muita coisa mudou de lá para cá, mas é só para que a gente tenha uma ideia de como são os resultados de glândula toda, tá? Finalmente, eu queria falar só de resultados funcionais aqui de glândula toda. Aqui uma comparação rápida entre crioablação e HIFU, tá bom? Basicamente, a crioablação parece ser um pouco pior em termos de resultados funcionais de disfunção erétil, ser pior do que o HIFU. O HIFU parece que vai um pouco melhor, mas todos eles têm uma queda quando você faz o HIFU ou a crio para a glândula toda, né? Esses pacientes perdem alguma coisa de função sexual, o HIFU um pouco melhor. Parece ter um pouco mais de estenose uretral, mas só essa publicação que eu encontro isso aqui, o resto eu não consigo encontrar. O que a gente vê é um pouco mais de necessidade de RTU pós, mas, de novo, aqui não deu significância estatística. E aqui a grande diferença, né, tem algumas questões de edema escrotal, enfim, e principalmente tem um tempo de cateterização muito menor no HIFU, tá certo? E é melhor em termos de ereção do que a crioablação. Finalmente, só lembrando que a cirurgia, né, esse aqui é um outro trabalho, é o Pivot Trial, mas o Protect Trial, de uma outra forma de ver os dados, né, e com relação à cirurgia o monitoramento ativo e a radioterapia, em termos de ereção, a cirurgia perde para os outros dois, em termos de PED, também a gente perde para as outras duas. Só mostrando aqui também uma coisa interessante, que a radioterapia também perde, né? Tá? Então é importante notar que a radioterapia, e mesmo o acompanhamento, vai perdendo ao longo dos anos. Então, em 5 anos, a gente perde, mas o final aqui, essas curvas se aproximam bastante. Então, mostrando que ao longo do tempo as pessoas vão perder, os homens acabam perdendo mesmo, por causa da idade, envelhecimento e doenças que eles acabam tendo. Bom, falando rapidamente aqui sobre o salvamento pós-radioterapia, isso existe, né? Tem esse trabalho na literatura, eu sei que não é o foco, mas rapidamente, são trabalhos importantes para a gente conhecer sobre o HIFU, também do Dr. Cruzer, com 400 pacientes, muitos pacientes com doença de médio e alto risco, tem uma porcentagem que é indefinida, porque a gente não sabe o Gleason, né? Você acaba não dando o Gleason pós-rádio. Um segmento curto. Esse daqui, obviamente, você tem uma sobrevida livre de tratamento de salvamento em 5 anos, bem menor, né, porque são pacientes mais graves, que já recidivaram, mas uma sobrevida livre de metástase em 7 anos, sobrevida câncer específico em 7 anos, sobrevida global em 7 anos, bastante razoáveis para pacientes com doença recidivada. E o principal, né, as complicações não são muito piores do que as que são feitas para HIFU de primeira linha, tá bom? Então é possível fazer o HIFU como salvamento pós-rádio, e os tratamentos, as recidivas, né, fazendo os protocolos certinho, elas vão bem, os pacientes vão bem da mesma forma. Agora, finalmente, chegando aqui no tema específico da aula sobre a terapia focal, né, que é aquela questão de tratar só a lesão índice. Então, o que é a lesão índice, né? Só para a gente relembrar aqui, tem uma carta editora, eu não lembro se é uma carta editora, um editorial do Ahmed, que é um médico que ele está radicado na Inglaterra e que faz muita terapia focal, muita publicação em HIFU, e que ele define a lesão índice. Ele fala que o câncer de próstata ele é multifocal, mas que tem um dos focos que normalmente ele é dominante e que o restante é secundário, de menor volume, né? E que as lesões pequenas, elas normalmente são de Gleason baixo, são até difíceis de falar em câncer de próstata, né? Isso existe já uma discussão bastante grande, né? E que essa maior é que tem o Gleason mais alto e que, teoricamente, é que causa metástase e pode vir a matar o paciente, e essa é a lesão índice. Mas será que é isso mesmo? Essa é a grande dúvida, né? Então,
Esse grupo aqui, que é um grupo que também publica bastante, principalmente esse Armando Stabile aqui, em Raifu, eles publicaram numa comparação entre o Gleason da área da biópsia randômica em relação ao Gleason da área da lesão índice. Será que o Gleason da biópsia randômica é igual, ou é menor, ou é maior do que a área da lesão índice? Você vai lá, tem a lesão na ressonância, será que se eu fizer a biópsia ali, vai dar maior ou menor? Vai dar igual? Será que aquela é a lesão índice mesmo? Será que não tem fora? Olha que interessante, né? Então, aqui são os resultados dele. Essa primeira aqui é o total, mas vamos ao que importa, né? Sim, câncer de próstata, clinicamente significativo, com um Gleason score maior na randômica do que na lesão índice, ou seja, pior fora da lesão índice, tá? Essa é a coluna de baixo. 30%, ou seja, 30% dos pacientes têm lesões piores fora da lesão índice, da lesão na biópsia randômica, do que na biópsia da lesão índice. Isso piora nos pacientes sem biópsia prévia e melhora um pouquinho com a biópsia negativa anterior, tá bom? Mas, de uma forma geral, 30% dos pacientes têm Gleason pior fora da lesão índice. Então, essa história de lesão índice, na ressonância, pelo menos, já talvez não seja uma verdade absoluta. E isso daqui, com relação ao PIRADS, né? Então, com relação àquela graduação que a gente tem na ressonância, vai piorando quanto pior o PIRADS. Em vez de ser melhor, é o contrário. Quanto maior o PIRADS, maior a chance de você achar lesão ruim fora da lesão índice. Então, assim, a lesão índice, ela existe, mas até que ponto ela é índice? Até que ponto ela é responsável por matar o paciente? E aí tem um outro trabalho interessante na literatura, que esse aqui é o maior trabalho, pelo menos que eu conheço até algum momento, tem 17 pacientes, se não me engano, publicado ano passado, sobre a comparação de metástases de câncer de próstata e lesões índices na próstata. Então eles foram lá através de biologia molecular e análise genética dos tumores, né, tanto da metástase do linfonodo quanto dos tumores dentro da próstata, e fizeram uma análise, falaram assim, ó, da onde que vem, quem que é o pai da criança aqui, né? E o que eles viram de interessante? O resumo da ópera é o seguinte: 23% das metástases nos linfonodos, fora da próstata, vieram de lesões que não seriam consideradas lesões índice. As lesões índice que eles consideraram foram as lesões de maior Gleason e de maior tamanho. E aí você fica com uma sensação de que talvez você soma, né, aquela primeira ideia do trabalho anterior do Stabile e essa daqui, de que você pode perder em torno de 20% a 30% de pacientes se você tratar só a lesão índice, realmente, né? Então, o tumor de próstata a gente sabe que é multifocal, mas aquela história de só lesão índice, tratar só lesão índice, talvez seja um problema, e talvez aqui seja uma das grandes críticas, né, ao tratamento focal do câncer de próstata. Mas, enfim, vamos ver como é que funciona isso na prática, né, porque tudo isso aqui é teoria, a prática é outra. Esse aqui é o primeiro trabalho que eu queria comentar com vocês, o Dr. Guilherme, você vê aqui de novo o Dr. Ahmed, né, um trabalho em inglês. Os dois próximos trabalhos, esse aqui é só em inglês, se não me engano, e o próximo ele é europeu de uma forma geral. E eles pegaram pacientes com 5 anos de segmento, que fizeram terapia focal só, aqui não tem glândula toda, e publicaram o segmento deles e os resultados deles. E, novamente, aqui, ó, vocês veem que 80% dos pacientes, risco intermediário ou alto, ou seja, a maior parte absoluta, pacientes que têm doença que deveria ser tratada de alguma forma, ou com cirurgia, ou com radioterapia, de alguma forma deveriam ser tratados. Então, 600 pacientes, um número bastante razoável, 56 meses de segmento, um segmento ainda pequeno para médio, né? Não é um segmento adequado ainda para câncer de próstata, mas o que eles encontram? Biópsia positiva, né, nesse segmento, 25%. Biópsia positiva na área tratada, quase 20%. Mas, sobrevida livre de falha em 5 anos, 88%. O que é sobrevida livre de falha para um paciente que faz terapia focal? Paciente que tem necessidade de tratamento radical, que tem metástase ou que morre. Isso eles consideram como sobrevida livre de falha. Então, não teve nenhum desses 3, você está livre de falha. Fazer um retratamento com Haifu, não tem problema. Fazer prostatectomia radical, radioterapia, metástase ou morrer de câncer, obviamente, é falha. Então, 88% dos pacientes estão livres dessa falha.
Agora, sobrevida livre de metástase em 5 anos, 98%, ó, lembra, tem quase 30%, tem 30% de pacientes com doença de alto risco, né? Então, 2% só de metástase em 5 anos, ninguém morreu de câncer de próstata, é muito curta aí o segmento, e a sobrevida global de 98%, 99%. Fístula reto-uretral, aquele número baixo, pouco de paciente aqui com necessidade de cirurgia por causa de obstrução, e as continência, basicamente, 98% sem necessidade de nenhum PED, e com até um PED, se a gente colocar aqui, 100%. Lembrando que, para prostatectomia radical, muitos cirurgiões aí, muitos serviços consideram, para publicar, até um PED como continente, né? De forma que você tem aqui resultados bastante razoáveis. E, de novo, para mim, o copo aqui está muito cheio, né? Está ótimo. Né? Se tiver 88% dos pacientes falar, olha, você não vai precisar fazer cirurgia em 88% dos casos, acho que está bem tratado esses pacientes. Bom, aqui nós temos uma outra corte de pacientes, mas já saindo aí um pouco da Inglaterra, pegando outros países, aqui basicamente a Itália, né? E eles juntaram uma porcentagem de pacientes lá e de cá e chegaram a 1.000 pacientes. Novamente, bastante paciente com risco intermediário e alto, 20% só de risco baixo. 1.000 pacientes, 36 meses. Esse é um segmento mais curto, né? E aí eles mostraram para a gente sobrevida livre de Gleason 7 ou maior na biópsia com 8 anos. Né? Então, biópsia com 8 anos, até 8 anos, 54% estavam livres de algum tipo de biópsia positiva com tumor clinicamente significativo. Sobrevida livre de biópsia positiva 8 anos, 41%, ou seja, livre de Gleason 6 também. Sobrevida livre de retratamento em 8 anos, 46%. Isso aqui é um pouco mais baixo, talvez mais realista, né? Porque aqui você inclui o tratamento com RAIFO, enfim, CRIO, qualquer coisa do gênero. Agora, sobrevida livre de tratamento radical em 8 anos, 88%, 81%, que é muito parecido com os 88% daquele outro grupo. Claro que, como são cortes que utilizam os mesmos pacientes, eventualmente pode ter alguma sobreposição. E a sobrevida global em 8 anos, 97%. Então, novamente, 81% dos pacientes estão livres de tratamento radical. Eu considero bastante razoável para um tratamento que é bastante simples. O paciente vai embora no dia seguinte, no mesmo dia, não tem corte, não tem nada, não sente dor. Enfim, e para uma doença que tem uma chance de matar que são em muitos anos, enfim. Então, eventualmente, um paciente mais idoso, com algumas comorbidades, aí você vai entrar numa discussão se vale a pena fazer tratamento radical ou se não vale fazer nada, né? Mas eu, particularmente, acho que seria o intermediário. Aqui, rapidamente, uma comparação, que é uma comparação retrospectiva entre séries de prostatectomia radical, em verdinho e em azul, terapia focal. Terapia focal aqui seja CRIO ou RAIFO, tá? Uma ou outra. E, obviamente, em termos de cura, sobrevida livre de recorrência bioquímica, a prostaté radical muito melhor do que esses tratamentos focais, isso é óbvio, né? Em compensação, aqui no gráfico A, que é basicamente a continência, você vê a continência um verdinho aqui, é prostaté, vê como cai a continência e nunca chega perto do amarelinho, que é o tratamento focal, que se mantém praticamente estável, né? E no B aqui é o IEF, a parte sexual, né? Então tem uma queda grande depois da cirurgia, ela melhora um pouquinho, mas nunca chega nem perto do tratamento focal. De forma que, assim, o tratamento focal pode curar um pouco menos, e você tem que levar isso em consideração, mas em consideração em termos funcionais não dá para comparar. É bem verdade, são estudos retrospectivos, não é randomizado, mas a gente pode inferir algumas coisas. Agora, se falhar o que eu faço, a gente pode fazer cirurgia, tem a maior série que tem de 82 pacientes, a gente sabe que, né, tem mais margem positiva, tem um pouco de complicação, mas é discreto, a continência é razoável, a potência que é ruim, e a sobrevida livre de recorrência é baixa, como é esperado num paciente que tem uma doença que recorreu. O custo, se vale a pena, a gente não tem trabalho sobre custos e os outros tratamentos, o único que a gente tem é acompanhamento ativo versus RAIFO. O RAIFO pesa mais o custo do que o acompanhamento ativo, segundo esse trabalho, mas lembrando, a gente aqui está comparando com acompanhamento ativo, ou seja, não fazer praticamente nada, fazer ressonância ou biópsia, e aqui a gente não encontra trabalhos na literatura entre RAIFO e radioterapia ou prostatectomia radical. Aguardamos ansiosamente isso daqui. Na vida real, como que é, ou quase, né? O que a gente tem de resultados lá no Brigadeiro para a gente finalizar? A gente tem 206 pacientes tratados com 161 biópsias após 12 meses. 61% dos nossos pacientes tinham risco intermediário, 38%, 39% risco baixo, tá?
Nós fizemos glândula toda em 31%, cesta focal em 68%, a maioria. Nós temos biópsia positiva de alguma forma em 46%, 47%. A biópsia positiva com câncer clinicamente significativo em 21%. Isso daqui, 37% de biópsia positiva na área tratada e 18% na área contralateral. Nós temos um problema sério lá, porque a gente não tem ressonância para fazer em todo mundo, e a ressonância que tem ainda também do SUS, que não é uma maravilha. A nossa biópsia que a gente recebe é uma biópsia que é altamente discutível, e com certeza isso influenciou os resultados. Além disso, tem uma diferença grande entre os cirurgiões que fizeram o RAIFO, e isso a gente, se Deus quiser, vai publicar, e aí vocês vão ter mais detalhes desses resultados. Basicamente, sobre alguns resultados funcionais, a gente não tem sobre o IF, eu ainda não tenho esses dados exatos, mas os usos de PEDs, né? 8% dos pacientes que fizeram glândula toda e 2% dos pacientes que fizeram hemiglândula. Isso de 1 a 2 PEDs, não tem ninguém usando mais do que 1 ou 2 PEDs, tá bom? Eu não tenho esses dados separados por glândula, se foi glândula toda ou hemiglândula. Esse aqui é uma curva de PSA, com 178 pacientes, é um dado antigo, hoje estou fazendo a nova, já com uns 200 pacientes, tá bom? Agora, a queda é muito grande quando é total, quando se faz glândula toda, e obviamente, quando faz a hemiglândula, você tem uma queda, mas uma queda menor, né? E eu tenho só os dados, eu não tenho separado por glândula toda ou focal. O que eu tenho é o geral, né? A gente tem uma queda de 80% do nosso PSA, dos nossos pacientes, e saiu agora em agosto desse ano no European Urology, um trabalho do Dr. Stabile também, novamente, mostrando a queda da porcentagem de queda do PSA e o risco de tratamento adicional em 5 anos e o risco na verdade, eu acabei colocando, acho que as duas curvas aqui, né? Eu errei. Era risco de tratamento adicional, qualquer tratamento adicional, e o outro era o risco de tratamento radical. Eu peço desculpas aqui, na hora de montar aula, eu montei errado. Mas, enfim, o risco de tratamento adicional fica em torno de quase 40% aqui no nosso grupo de pacientes, em 5 anos, e a outra curva que eu acabei montando errado, infelizmente eu peço desculpas, ela estaria um pouquinho mais embaixo, tratamento radical com 80% de queda, daria aproximadamente tratamento radical em 20% dos pacientes em 5 anos. Mostrando que os nossos resultados não são, apesar das nossas dificuldades lá no Hospital Brigadeiro, ainda são bastante razoáveis se a gente comparar a nossa dificuldade com os outros serviços. De forma que, como mensagens finais, né, há uma transição de tratamento entre glândula toda para ablação focal, tá bom? Isso é claro na literatura e no mundo. A ressonância multiparamétrica ela é fundamental na seleção e segmento desses pacientes. A redução o RAIFO tem um menor impacto na qualidade de vida, né, com continência urinária entre 1% e 10%, e disfunção erétil de 0 a 50%, se você faz focal, se você faz glândula toda. Os resultados oncológicos a médio prazo, você tem até 60% quase de biópsias positivas, mas, de novo, são biópsias de câncer clinicamente não significante, você tratou 40%, 50% dos pacientes e evitou cirurgia em metade. Se for em mim que me oferecerem 50% de chance de não precisar fazer prostatectomia radical ou radioterapia, eu juro que eu vou considerar. Não impede terapia de resgate se for necessário. O que a gente precisa fazer é melhorar os métodos de imagem, o controle e o diagnóstico de recidiva pós-RAIFO. Precisamos reduzir o custo, isso sem dúvida nenhuma, ele ainda é um tratamento caro. Precisa aumentar um pouquinho essa eficácia, né? E isso talvez a gente vá discutir alguma coisa aí em termos de, não só de máquina, mas até de treinamento dos cirurgiões. E, obviamente, precisamos de estudos com melhor nível de evidência em longo prazo. De forma que, assim, tem espaço o RAIFO? Ele tem sim. A prostatectomia e a radioterapia, elas causam morbidades importantes e uma doença de evolução lenta e com um prognóstico por vezes incerto, portanto ele tem espaço. Se é para todos, definitivamente não. Os pacientes de baixo risco, ou risco intermediário com doença unilateral e que não desejam cirurgia ou radioterapia e nem active surveillance nos baixos riscos, talvez se beneficiem, mas os demais, particularmente de alto risco, eu não acredito. E para a terapia focal, que é a grande discussão até do momento, né? Sim, eu acredito, porque se nós evitarmos o tratamento radical em 50% dos pacientes, de novo, em mim, talvez ganhe um paciente. Obviamente, a gente precisa evoluir bastante para que isso seja melhor aceito, talvez, na comunidade científica. Eu agradeço a atenção de todos, espero que eu tenha sido claro e direto e tenha resolvido algumas das dúvidas de vocês. Bom, muito obrigado, estou aberto às perguntas. Obrigado, Thalita. Obrigada, Dr. Cláudio, foi ótima a sua apresentação. Temos aqui algumas perguntas, tem as perguntas que recebemos.
Uma delas, parabenizando de novo a sua apresentação e perguntando se, pela sua experiência com seus pacientes, tem alguma média ou algum número estimativo de porcentagem desses pacientes que precisam fazer RTU, se existe esse número. Então, a RTU é assim, o que a gente tem de dado é o seguinte. Primeiro, próstatas grandes e HIFU, elas não combinam muito bem, por vários motivos. Primeiro, porque obstruem mais, né? E tem mais problemas no pós-operatório, pós-HIFU. A gente vai publicar isso, se Deus quiser. Todos os pacientes que tiveram obstrução, que tiveram necessidade de repassar sonda, o SLOD, né, que é o descolamento, a descamação da próstata que acontece, com necessidade de sondagem, ou mesmo RTU no pós-operatório, foram pacientes que não fizeram RTU no nosso serviço. Todos aqueles que fizeram RTU, na última vez que a gente tinha olhado, nenhum paciente teve esse tipo de complicação. Então, a RTU serve para evitar essas complicações. Além disso, o HIFU, ele demora muito em próstatas grandes, e isso talvez tenha algum impacto na questão do reto, e você ter mais risco, enfim. De forma que se você tiver uma próstata menor, que você vai queimar menos ali aquela região, talvez isso favoreça, né? Eu não tenho um número de quantos pacientes a gente precisa fazer. No nosso serviço, a gente fez em torno de 40% dos pacientes. Tá? Esse número aumenta se você vai fazer glândula toda, diminui se você vai fazer hemiglândula. Aí, mas assim, depende, né, do tamanho da próstata, principalmente. Até 30 gramas para glândula toda, ok. Até 40, 50 para glândula, para hemiglândula, dá para fazer também, sem fazer RTU. Legal, obrigada. Uma outra pergunta aqui, também de novo parabenizando a sua apresentação. E se na sua experiência com HIFU, os seus pacientes, né, que o doutor acompanha, qual a percepção de resposta do tratamento, a eficácia dele? Claro que tem um ou outro paciente que eu não coloquei aqui, porque a gente vai publicar e é difícil falar em complicações quando você não tem isso tudo tabelado, senão você só fica com as coisas ruins na cabeça, né? É o caso né, vai ficar vendo Covid e todo mundo morre, quando não é a verdade, né? Então, o HIFU, na verdade, tem complicações. Nós tivemos 2 fístulas de HIFU, e as 2 depois do 100º paciente. Ganhamos experiência, achava que estava tudo tranquilo, você ganha experiência, é o primeiro passo para fazer bobagem, né? Mas, enfim. Então, assim, um deles foi super bem, o paciente fizer uma prostatectomia radical, fechou uma fístula e está ótimo. Está continente, está curado, está feliz da vida. Mas, por exemplo, eu tenho um paciente, o outro ele sumiu, não sei, ele não quis operar, nós oferecemos a cirurgia, ele não quis operar, foi embora por problemas sociais e não voltou mais. Mas tem um paciente, por exemplo, que ele teve um problema de SLOD, obstrução, e não ficou legal. Então, esse paciente, se você conversar com ele, ele vai falar que ficou ruim. Mas, assim, na nossa conversa e nos números de qualidade de vida que a gente tem, né, normalmente os nossos pacientes, eles estão muito satisfeitos, mas muito mesmo. Assim, é absurdo. E mesmo os que recidivaram, que a gente tem ali um número razoável de pacientes que teve, até acima da literatura mundial, eles também estão super tranquilos, né? Eles foram orientados que era um tratamento que você arrisca, né, fazer um tratamento mais tranquilo, sabendo que você pode ter uma chance maior de recidiva. E eles estão super tranquilos, super satisfeitos, porque, né, eu tenho um paciente que eu fiz de um lado, aí fez a biópsia, deu do outro, a gente fez do outro lado, e zerou outro, repetiu a biópsia, já tem mais de 2 anos, repetiu do outro lado a biópsia, está negativo. Pô, se conversar com ele, ele vai falar para fazer HIFU em todo mundo, né? Então, assim, a maior parte dos pacientes está assim. Agora, se pegar os que complicar, que são poucos, mas existem, eles vão, obviamente, talvez falar um pouco, não vão ser tão satisfeitos assim, né? Tem sempre os 2 lados, né? Mas a maioria absoluta está bem satisfeita, está bem feliz, na verdade, com o tratamento. Muito bom. Uma outra também me pergunta aí, um pouquinho com a nossa situação que estamos enfrentando, né, hoje com o Conselho Federal de Medicina sobre o parecer que saiu. A pergunta seria saber a sua opinião com respeito ao parecer e como é que ficam os trabalhos, né, com o procedimento de agora em diante. Bom, primeiro assim, no Hospital Brigadeiro, todos os pacientes que entraram, eles entraram num trial, né, numa pesquisa. Então, isso
A gente nunca se preocupou muito com isso, porque eles já entravam e assinavam um termo dizendo que eles iam participar de uma experiência. Era uma experiência, o trabalho experiência inicial com Raifu no Brasil. Então, eles já estavam orientados, sabiam que tinha risco, sabiam que era uma coisa nova, etc, etc. E tal. Então, nós lá sempre estivemos muito tranquilos com relação a isso. Fora, né? Quer dizer, quando você vai para a medicina privada, que a gente não tem normalmente não tem esse objetivo, né? A minha opinião é assim, primeira coisa é que muita coisa é feita fora de bula, né? Off-label, que a gente chama, né? Então, assim, o Raifu realmente ele é um tratamento que não ele é novo. Como todo tratamento novo, ele precisa de comprovação científica para a gente ter certeza que ele funciona bem. Daí você falar que só em pesquisa científica pode entrar, eu fico me perguntando se, por exemplo, a linfadenectomia de resgate pós prostatectomia que a gente tem feito, se ela também precisa de pesquisa para fazer, e muita gente faz. Eu fico me perguntando se o PET e PSMA se precisa de pesquisa para você fazer, porque isso muda a conduta e ninguém sabe o quanto que isso é útil ou não é útil. Você usar diversas drogas que a gente usa com off-label, né? Eu não sei, parece um pouco... Então, na verdade, assim, existe a utilização off-label de diversos medicamentos, cirurgias, métodos diagnósticos. A questão, na minha opinião, depende de uma conversa muito franca entre você e o seu paciente. Você tem que ser muito honesto, muito claro com os resultados do Raifu, né? Tem que falar dos resultados, mostrar para ele que não é 100%, que não é a oitava maravilha do mundo, que ele tem suas limitações. E ele participando junto contigo da decisão do tratamento, eu acho que é muito difícil você proibir de fazer, né? Senão você vai ter que proibir tudo, quer dizer, só vai poder fazer o que está no guideline, né? Não existe. O bisturi, ninguém me falou para o meu bisturi que eu só posso fazer prostatectomia radical. Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Agora, por que o Raifu eu não posso fazer? Porque é uma máquina? Me parece incoerente, né? Mas isso é uma opinião pessoal minha. A gente tem que respeitar o CFM, claro, sempre, né? E tentar explicar sempre para o paciente todas as condições para fazer o procedimento. Eu, particularmente, acho que se você tiver um paciente fora em clínica privada, você vai ter que discutir bem, e acho que agora é tentar estudar como é que isso fica do ponto de vista ético para não ter prejuízo pro médico, né? Sim, com certeza. Porque eu não tenho dúvida, se você conversar com o paciente não vai te processar, ele não vai, né? Mesmo que tenha uma falha, recidivou, etc. O paciente já vai estar sabendo, né? Mas eu não fico pensando se alguém pode fazer uma denúncia. Isso realmente eu não sei dizer, e aí teria que estudar, né? Se você pode ou não fazer fora desse quadrado que ficou, né? Sim, verdade. Acho que para fechar agora só, também sobre o mesmo tema, a pergunta mesmo com a aprovação do FDA, já do procedimento, e da Anvisa, né, do registro no Brasil, do equipamento, se ainda acredita-se que mesmo assim pode ser considerado testes o Raifu, como experimental, né? Na verdade, o Raifu, ele como é que eu vou explicar? Ele já é considerado, ele tem uma grande discussão na literatura urológica sobre a sua utilização de forma rotineira e restrita. E se você vai ler os guidelines europeus e americanos, eles falam que não deve ser feito fora de protocolos de pesquisa. O que eu não sei se na legislação americana e europeia, se isso impossibilita ou impede você de fazer ou não. Uhum. A minha sincera opinião, Thalita, eu vou ser sincero, talvez seja até uma conversa que pode se ter com a Stratio, é que não tem tanta máquina assim, né? Por que não, então, a gente faz um grupo multidisciplinar e oferece dentro de um protocolo de pesquisa para essas pessoas e vamos estudar isso daí e fazer a coisa. Agora, é difícil eu ir contra também falar, o CFM fala, o
os guidelines das sociedades, eles ainda são muito travados, principalmente para terapia focal, mais do que para terapia de glândula toda, tá? É difícil eu falar que eu sou o único. Eu acho que não deveria ser mais experimental. Eu acho que tem resultados suficientes para a gente poder falar que eles têm resultados e que a gente sabe que eles não são aquilo que não é a oitava maravilha do mundo. Se o paciente está ciente e deseja partir para isso, ok, é uma opção de cada um. Mas eu sou assim. E eu não posso responder por todos. Agora, se o pessoal acredita que ainda é experimental, eu acho que a solução é você tentar, de uma certa forma, fazer isso acontecer de uma forma dentro daquilo que a ética e o bom senso mandam, né? Fazer, então, a pesquisa, vamos fazer, ué. É assim que, e é por isso que eu acredito que no Brigadeiro que é o que a gente vai fazer, entendeu? Continuar estudando. Sim, é uma ótimo mesmo. Eu acho que conseguimos fechar por enquanto, né? Por aqui, aliás, cumprido o nosso horário. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos doutorandos que aceitaram nosso convite para participar dessa história junto conosco. E muito obrigada pela apresentação novamente, ficou ótima. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Sati, a todos aí que apoiam a gente. Até mais. Tchau, tchau.